E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo e dominar aquele mundo complexo, mas incrivelmente fascinante do multithreading em C11. E para garantir que esses conceitos fiquem bem claros, a gente vai usar um exemplo super prático do nosso material base, que é o B9. É uma variação daquele famoso jogo da vida do Conway, sabe? O grande desafio aqui na programação concorrente é justamente fazer um monte de coisas acontecerem ao mesmo tempo, sem que o programa simplesmente quebre. A nossa implementação usa matrizes de células que nascem, vivem e morrem. E fazer tudo isso acontecer simultaneamente, em paralelo, olha, exige muita organização. É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai desvendar hoje. Para isso, montamos um roteiro bem direto com 6 passos. Primeiro, o jogo das threads. Depois, a corrida pelo controle atômico. Em seguida, dominando o bloqueio mutex. Aí, vamos para sinalizando variáveis de condição, inícios e finais limpos e, para fechar, prevenindo deadlocks e livelocks. É um mapa mental bem claro para a gente entender como essas ideias complexas vão se encaixando e construindo umas sobre as outras. Então, começando pela seção 1, o jogo das threads. Vamos preparar o nosso tabuleiro interativo para esse jogo multithread. Para que o jogo rode liso, a gente divide o trabalho em tarefas bem separadas. A melhor analogia aqui é pensar no programa como uma equipe de verdade trabalhando junta. No B9, a gente tem 4 tarefas centrais rodando ao mesmo tempo. A tarefa Draw cuida de desenhar a matriz na tela do terminal. A Input fica ali capturando as teclas que são digitadas. A Update é responsável por avançar o estado do jogo para o próximo ciclo. E a Count faz a matemática, contando quantas células vizinhas estão vivas. Então, em vez de fazer uma coisa de cada vez de um jeito linear, super devagar, essas 4 tarefas correm em paralelo. Cada uma fica na sua própria thread, reagindo ao ambiente simultaneamente. Mas olha só, tem um detalhe crucial que é muito fácil de esquecer quando a gente fala de threads. Quantas nós temos no total? Bom, a gente tem as 4 tarefas do jogo, mas o programa principal também conta. Ou seja, no total são 5 threads sendo orquestradas juntas. A thread principal usa uma função chamada thread_create para dar o pontapé inicial nas outras 4. E lá no final, ela usa thread_join para sentar e esperar todo mundo terminar o trabalho antes de fechar o programa. É como um maestro mesmo, conduzindo 4 músicos independentes para que a música saia perfeita. Muito bem, vamos para a seção 2, corrida pelo controle atômico. Vamos entender o que acontece, como a gente gerencia o caos quando essa equipe inteira resolve acessar o mesmo espaço de trabalho. Afinal, se todo mundo tentar mexer nas mesmas variáveis ao mesmo tempo, a chance de dar um problema é gigante. É aqui que entra o primeiro grande vilão da nossa análise, a famosa condição de corrida, ou race condition. Basicamente, é uma situação onde várias threads acessam dados compartilhados de forma simultânea e sem nenhuma proteção. O resultado? O programa entra num estado totalmente indefinido ou falha de vez. O compilador não tem como adivinhar ou prever isso sozinho. Se uma atualização pudesse ser dividida e 2 threads se esbarrarem ali no meio, a aplicação inteira pode simplesmente desabar. E para deixar isso bem cravado, tem uma regra de ouro no nosso material base que diz exatamente o seguinte: se a thread T0 escreve em um objeto não atômico que está sendo lido ou escrito simultaneamente pela thread T1, não tem conversa, a execução falha. Ponto final. É uma falha absoluta e garantida causada por dados desprotegidos. A gente precisa urgentemente de ferramentas para evitar que essas threads batam cabeça. E o herói mais simples que surge para salvar o dia, pelo menos para variáveis pequenas, é a palavra-chave atomic. Quando a gente declara uma variável com atomic, como essa nossa flag aí que avisa se o jogo acabou, a gente está literalmente dizendo para o compilador, olha, as operações aqui são indivisíveis. Nenhuma thread pode cortar a frente da outra no meio da leitura ou da escrita dessa variável específica. O uso dessas variáveis atômicas dá para a gente um superpoder essencial chamado linearizabilidade. A palavra é meio assustadora, eu sei, mas o conceito é simples. Ela garante que as operações tenham uma sequência estrita e que todas as threads consigam observar essa mesma ordem. Se uma thread percebe que aquela variável de fim de jogo mudou para verdadeiro, ela tem a garantia absoluta de que a thread que fez essa alteração já concluiu todas as suas ações anteriores. Fica tudo organizadinho na ordem exata dos acontecimentos. Só que a verdade é que nem tudo se resolve só com variáveis atômicas pequenas, né? O que nos leva à seção 3, dominando o bloqueio mutex. É aqui que o foco muda para proteger blocos de código que são bem maiores e bem mais complexos. Apresento a vocês o mutex. É uma abreviação de exclusão mútua. Pensa nele como um segurança bem parrudo trancando as áreas VIP dos dados, tipo a matriz inteira do nosso jogo. Quando uma thread precisa calcular o próximo ciclo de vida de todo o tabuleiro, ela vai lá e tranca a porta usando o mutex.
A partir daí, nenhuma outra thread consegue entrar nessa seção crítica até que o segurança destranque a porta. É acesso exclusivo mesmo. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O texto traz uma regra vital para manter a sanidade do código. Cada bloqueio bem-sucedido feito por um mutex exige, sem exceção, exatamente uma chamada de desbloqueio, o MTX_unlock. É matemática básica. Se o código esquecer de destrancar a porta, as outras tarefas vão ficar na fila de espera lá de fora para sempre, e aí a sua aplicação inteira congela para valer. Seguindo para a seção 4, sinalizando variáveis de condição. Com esses bloqueios todos em mente, bate uma dúvida: como é que as threads que estão lá fora esperando sabem que finalmente chegou a vez delas de agir? Elas não podem ficar testando a maçaneta da porta a cada milissegundo, isso ia fritar a CPU à toa. A sacada genial aqui é a variável de condição. Ela identifica uma situação bem específica que a thread precisa guardar. Por exemplo, a tarefa de desenhar na tela não tem que fazer absolutamente nada se o tabuleiro não mudou. Então ela entra num estado de espera super profunda até que a tarefa de entrada de dados ou a de atualização mande um sinal avisando que algo aconteceu. É uma otimização de recursos simplesmente fantástica. Na prática, essa lógica de sincronização acontece numa coreografia de 4 passos. Primeiro, a thread tranca o mutex. Segundo, ela checa se a condição para ela trabalhar já é real. Terceiro, se não tiver trabalho, ela entra em estado de espera e solta o mutex temporariamente para as outras, ou, se foi ela quem gerou a mudança, ela manda logo um sinal para acordar a galera que está esperando. E quarto passo, ela destranca o mutex. É um balé perfeito. Imagina só, alguém aperta um botão no teclado e isso sinaliza com segurança total a thread de desenho para ir lá e atualizar a tela. O que nos traz a seção 5, inícios e finais limpos. Vamos dar uma olhada em como a gente constrói e desmonta todo esse ambiente complexo sem causar nenhum desastre. Porque, convenhamos, não adianta ter um tráfego perfeito se os carros batem na hora de sair da garagem. Evitar falhas aqui significa inicializar os dados compartilhados com muito cuidado antes que o caos do paralelismo comece a rodar. A hierarquia ideal diz para a gente configurar primeiro o armazenamento estático. Se não rolar, a gente precisa inicializar tudo antes de criar qualquer thread. E para aquelas configurações dinâmicas que só vão acontecer mais tarde, a linguagem C oferece uma interface maravilhosa chamada call_uma. Ela garante que só a primeiríssima thread faça o trabalho de inicialização, enquanto o resto fica ali só esperando ficar pronto. Certo, mas e na hora de fechar tudo? E se a gente não quiser que a thread principal fique parada esperando todas as outras terminarem? Usando aquele thread_join que vimos lá no começo, a solução dinâmica é usar o thread_detach. Isso desanexa a thread. Basicamente, você diz para o sistema: pode esquecer essa thread, ninguém vai esperar por ela. Assim que ela terminar seu ciclo, os recursos são liberados na mesma hora. Isso permite um encerramento super dinâmico, desde que, claro, as rotinas de limpeza estejam muito bem configuradas. E finalmente, seção 6, prevenindo deadlocks e livelocks. Aqui a gente vai enfrentar as maiores e definitivas ameaças nesse universo paralelo. Os problemas catastróficos que podem paralisar o jogo para sempre e de um jeito super silencioso. É importante a gente entender bem a diferença entre esses dois estados fatais. O deadlock é aquele congelamento permanente. Imagina que a thread A segura a chave número 1 e está esperando a chave 2. Só que a thread B segura a chave 2 e está esperando a chave 1. Ninguém avança, fim da linha. Já o live lock é diferente. As threads não estão travadas. Elas ficam presas numa dança infinita de mudanças de estado, reagindo uma à outra sem parar, mas sem nunca completar o trabalho real. As duas situações destroem qualquer aplicação. Mas o nosso material traz uma solução super prática contra os deadlocks, que é exatamente o que o B9 faz. Em vez de usar aquele comando cnd_wait, onde a thread pode literalmente sentar e esperar para sempre se um sinal se perder no caminho, a recomendação de ouro é preferir o cnd_timedwait. Com ele, você coloca um alarme, um tempo limite. Se ninguém acordar a thread naquele período, ela levanta, dá uma olhada no estado das coisas e tenta de novo. Isso corta o mal pela raiz e impede um deadlock permanente. E para a gente ter certeza absoluta de que não caiu num live lock, o B9 tem uma prova de vivacidade genial. Nós temos 2 contadores internos, o número da iteração atual e o número de ciclos que a thread paralela já contou. A lógica impõe que um contador sempre deve tentar alcançar o outro. E como eles só podem ir para frente, sempre avançando, o programa gera uma prova matemática verificável de progresso. Enquanto esses 2 números estiverem subindo e puxando um ao outro, é certeza que o jogo não vai ficar preso rodando em círculos.
Entender tudo isso é como abrir a caixa preta da alta performance na programação. E aí fica essa reflexão final super provocativa. Se dominar o multithread e sincronizar tudo direitinho consegue dar vida a simulações de uma maneira tão fluida e eficiente, quais são os gargalos escondidos nos softwares que a gente usa todo santo dia que estão ali, só esperando a orquestração certa ou talvez um mutex estrategicamente posicionado para finalmente se libertarem da lentidão? O poder da computação paralela é colossal. Basta a gente saber jogar o jogo. Agradeço demais pela companhia e pela dedicação de vocês ao longo de toda essa análise. Até a próxima exploração.